Nosso amado pastor Edson vai estar ministrando conosco aqui hoje. Deus abençoe, pastor. Paz do Senhor a todos, amém? Abra sua Bíblia aí na terceira carta de João. Vamos finalizar João, né? Foi a primeira, a segunda, agora a terceira carta. Aleluia. Você acredita em milagre? Eu também. Estou feliz com Deus por tudo que Ele tem realizado na minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família. E hoje eu tenho o prazer de ministrar e o meu pai está sentado ali. Eu acredito que nosso Deus é um Deus geracional. Aqui está meus pais, está eu, está meu filho, 3 gerações. Tem sido, né? Minha mãe tem orado por 36 anos, é muita oração, né? Desde 86. E continuamos a orar, não paramos, não cessamos. E eu sou grato a Deus pela vida do meu pai, pela vida da minha mãe, pela vida da minha irmã. É o que Deus tem feito, né? A vida do Diego, a vida do meu filho. Esses dias nós estamos juntos lá no Remi. Foi muito forte o que Deus fez ali. Muito bom estar com a família, né? Saber que Deus tem cuidado de nós. Vamos lá que hoje nós vamos falar de Jesus. Terceira carta de João, verso 1, né? Vamos ler aqui. O presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo por causa da verdade. Amado, oro na expectativa de que tenhas boa saúde, que sejas bem-sucedido em tudo o que empreenderes, assim como é próspera a tua alma. Pois senti extremo júbilo ao receber a visita de alguns irmãos que nos deram boas notícias sobre a tua fidelidade, de como segues caminhando na verdade. Ora, não tenho alegria maior do que esta, saber que meus filhos estão andando na verdade. Amado, tu és fiel no que estás realizando pelos irmãos, ainda que eles lhes sejam desconhecidos, os quais perante a igreja deram testemunho a respeito de teu amor. Tu farás bem se os encaminhares na sua viagem de modo digno de Deus, porquanto foi por causa do nome que saíram, sem aceitar nada dos gentios. Sendo assim, devemos acolher todos que forem como eles, para que sejamos também cooperadores a favor da verdade. Escrevi à igreja, mas Diótrefes, que aprecia ser considerado a pessoa mais importante entre eles, não nos recebe. Por esse motivo, se eu for vos visitar, chamarei a atenção dele para o mal que está fazendo ao proferir palavras insensatas contra nós. Não satisfeito com esse desplante, ele se recusa a receber os irmãos, impede os que desejam recebê-los e os expulsa da igreja. Amado, jamais imites o que é mal, mas sim o que é bom. Aquele que faz o bem é de Deus. Aquele que pratica o mal não conheceu a Deus. Entretanto,
Quanto a Demétrio, todos tecem bons comentários sobre ele. Inclusive a própria verdade testemunha ao seu favor. E nós também testemunhamos e sabemos que o nosso testemunho é verdadeiro. Há ainda muito que gostaria de te dizer, todavia, não desejo fazê-lo com tinta e pena. Anseio, porém, ver-te em breve, e então poderemos conversar face a face. Paz seja contigo, os amigos te cumprimentam. Saúde os amigos daí, pessoa por pessoa. Amém? Somente até aqui. Vamos falar um pouquinho a respeito dessa carta. Queria que você prestasse um pouquinho de atenção. Vou falar um pouquinho aqui e daqui a pouco o Espírito Santo vai nos levando. 3 João. Nessa carta, João está tendo um diálogo com um cristão, com um homem chamado Gaio. Esse homem Gaio, ele tinha um coração envolvido na obra de Deus, na obra missionária. E esse homem, ele estava disposto a doar a sua vida em prol do reino. Mas a Bíblia diz que esse homem, ele estava encontrando resistência. E essa resistência vinha do seu líder, do seu pastor, um homem chamado Diótrefes, um judeu convertido ao cristianismo, mas que a Bíblia nos dá o relato e diz que esse homem, ele preservava alguns pensamentos e dogmas judeus. Ou seja, era um homem que fora convertido, mas ele era um homem que fora convertido, mas era religioso. Um homem que queria que as pessoas guardassem o sábado, se circuncidassem, celebrassem as festas judaicas. Aí a Bíblia vai dizer que João, ele enviava os pregadores, os missionários a essa igreja, a qual João, ele tinha uma grande influência, diz os entendidos da palavra que João foi o fundador dessa igreja. João tinha uma grande influência nessa igreja. E a Bíblia vai dizer que um homem chamado Gaio recebia esses missionários, esses pregadores, e hospedava esses pregadores, esses missionários, dava auxílio. Mas a Bíblia diz que o seu líder, Diótrefes, não aceitava esses missionários, esses pregadores, e os expulsava da igreja, falando até mal do próprio apóstolo João. Mas a Bíblia diz que um membro da igreja, chamado Demétrio, ele vai até João e começa a explicar toda a situação ao apóstolo João. Aí a Bíblia vai dizer que João, ele começa a escrever essa carta para Gaio e o incentiva para que Gaio continuasse esse trabalho de missões, esse trabalho missionário, que ele continuasse também a confrontar Diótrefes, que era o seu líder, e também a recomendar a Demétrio. E eu estava meditando nessa palavra, e João deixa bem claro o objetivo dessa carta. Essa carta que João escreve a Gaio, ela foi escrita com o propósito de incentivar o seu discípulo amado, que era Gaio, a perseverar no serviço e a continuar a dando o seu testemunho, mesmo enfrentando a resistência de um líder muito influente. Então João envia essa carta para Gaio, dizendo para ele: olha, não pare, continue perseverando, continue dando o seu testemunho, porque o Senhor, Ele é contigo. Fora ministrada aqui durante muitos dias a primeira carta, a segunda carta, e hoje estamos agora na terceira carta de João. Nós vemos que na segunda carta, João, ele fala sobre os falsos mestres, a qual esses falsos mestres apelavam para o amor
mas ao mesmo tempo a Bíblia vai dizer que eles negavam a verdade. Agora nessa terceira carta, o falso líder ele começa a apelar para a verdade, mas por outro lado, ele nega o amor. A Bíblia vai dizer que a segunda carta, ela coloca o aspecto negativo da hospitalidade. Só que agora a terceira carta que João está escrevendo a Gaio, coloca o lado positivo da hospitalidade. A segunda carta, ela alerta sobre o perigo de exercer a hospitalidade aos falsos mestres. Mas agora a terceira carta, ela nos alerta para a necessidade de hospedar e receber os pregadores fiéis da palavra de Deus. Ou seja, se os crentes não devem acolher os falsos mestres em suas casas, de bom grado eles devem receber os servos de Deus. Uma das palavras-chave aqui dessa terceira carta de João é a palavra testemunho. Você pode olhar ela no versículo 3, no versículo 6 e no versículo 12, vai falar a respeito dessa palavra chamada testemunho. O que é o testemunho? Testemunho não significa somente o que dizemos, mas também o que fazemos. Lembra daquele ditado? Falar é fácil, mas fazer é difícil. Nós somos uma testemunha. Seja bom, seja uma testemunha boa, ou seja uma testemunha má. Você pode ser parte da solução ou do problema. Você pode ser uma bênção, ou também você pode ser uma maldição. Ou seja, quando nós falamos de testemunho, não existe neutralidade. Quando se trata de vida cristã, meu irmão, ou você serve a Deus, ou você serve ao Batman. Ou você serve a Deus, ou você serve ao infeliz. Nós olhamos para essa carta, e essa carta, como já foi dito, ela cita 3 nomes. O nome de Gaio, de Diótrefes e de Demétrio. Misericórdia, é uns nomes bonitos, né? Gaio, quem colocaria o nome do seu filho de Gaio? Misericórdia. Diótrefes. Demétrio eu já ouvi, porque tinha um amigo chamado Demétrio. Quando olhamos para isso, nós vemos que na igreja visível existem salvos e existem também perdidos. Há crentes genuínos, mas também há crente falso. Há os que amam a Deus e buscam a sua glória, e aqueles que amam a si mesmo e estão interessados apenas em sua própria projeção. Isso é igreja. A Bíblia vai dizer que na igreja existe o joio e existe o trigo. Na igreja militante, há pessoas que trabalham com Deus e para Deus, e pessoas que trabalham contra Deus. Mas existe, pastor? Existe. E tem. E a Bíblia vai dizer que o apóstolo Paulo, ele nos exorta em 2 Coríntios capítulo 13, versículo 5, examinai-vos a vós mesmo, se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmo, ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovado. Olhando para essa pequena introdução, vamos para o importante dessa palavra. Nós vamos lá no versículo 1 e nós vamos entender algo precioso. A Bíblia vai dizer assim: o presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Algumas traduções dizem assim: o presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo por causa da verdade. Nós olhamos para esse primeiro versículo, o que nós entendemos desse primeiro versículo? A Bíblia vai dizer: o presbítero ao amado Gaio. Nós olhamos aqui João, ele não menciona nem o seu nome, nem o seu apostolado. Ele se apresenta somente como o presbítero. Quando eu estava meditando nessa palavra, eu comecei a entender, porque a Bíblia vai dizer que João, ele era o último dos apóstolos.
e que vivia nesse tempo. E ele também era o pastor, um dos fundadores dessas igrejas, para onde ele estava enviando essas cartas. A primeira atitude que eu vejo de João é que, mesmo ele sendo apóstolo, ele preferia se apresentar como presbítero. Ou seja, isso serve para nós nos dias de hoje. Muitas pessoas que são arrogantes. João está dizendo aqui: eu sou apóstolo, mas eu prefiro que me chame de presbítero, de um servo do Senhor. Não é o cargo, é aquilo que você é em Deus. Eu não sou um pastor, não sou um presbítero, não. Você é filho do Altíssimo, você é filha do Altíssimo. O cargo é uma consequência. E a Bíblia vai dizer em Provérbios 16, 18 e 19, vai dizer assim: a soberba precede a ruína. O espírito arrogante vem antes da queda. Quando a pessoa cai, é porque ela já é arrogante. A Bíblia está dizendo: melhor é ter um espírito humilde entre os oprimidos do que repartir um grande espólio com os arrogantes. Está falando a respeito dos arrogantes. E João deixou bem claro: não, eu não quero fazer parte desse tipo de gente. Eu fui transformado pelo Senhor Jesus. E ele vai dizer lá em João capítulo 3, verso 30, você conhece esse versículo: é necessário que ele cresça e eu diminua. Nós temos que viver nesses dias essa palavra: que ele cresça e nós venhamos diminuir. Toda a glória, todo o louvor seja dado a Deus nessa noite. Nós estamos aqui para glorificar o Senhor, para render graças a Ele, para dizer que Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Quando olhamos para o versículo 1 da carta de 3 João, nós vemos a segunda coisa: o destinatário. A Bíblia vai dizer que João, ele envia a carta para um homem chamado Gaio. E ele diz assim: o presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo em verdade. Nós olhamos aqui, diferente da segunda carta, a terceira carta ela é endereçada a um homem. A segunda carta ela é endereçada à igreja. Agora essa última carta ela é endereçada a um homem chamado Gaio. Nós vemos dentro da Bíblia vários nomes, vários textos com esse nome Gaio, mas nenhum se refere a esse que João está dizendo. Esse aqui é o quarto Gaio. Naquela época era muito comum as pessoas colocarem o nome de seus filhos de Gaio. É feio, mas tinha. E João está dizendo: a quem eu amo em verdade. João está dizendo: a quem eu amo. Era um discípulo que João amava. João, ele conhecia Gaio, era um discípulo dele. E João estava elogiando Gaio pelos seus trabalhos, pelos seus sacrifícios em prol do evangelho do reino. Quando eu olho para esse versículo, eu vejo que o amor cristão, ele não é apenas para ser sentido, mas ele também é para ser declarado e demonstrado. Crente verdadeiro que foi lavado com o sangue de Jesus, que tem o amor de Cristo sobre a sua vida, ele sente o amor dele, mas também ele declara. Olhe para esse irmão lindo aí do seu lado e diga assim: eu te amo em Jesus. Declare isso. Gaio era um homem especial. Gaio era um tipo de gente que atraía as pessoas pela sua bondade, pelo seu amor, pelo seu testemunho. E João ele vai dizer: o presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo, por causa da verdade. A base do amor sempre será a verdade. A base do amor sempre será a verdade. Não existe amor sem verdade. Amor sem verdade não é amor. Se você ama
você é verdadeiro. Se você ama a sua esposa, o seu esposo, junto com o amor vem um outro pacote, a verdade. Se você mente para o seu esposo, mente para a tua esposa, mente para a tua mãe, mente para o teu pai, isso não é amor. É outro tipo de coisa, não é amor. Porque a base do amor é a verdade. E quando João ele diz isso aí, ele está dizendo, porque nós sabemos que quem é a verdade? A verdade é Cristo. Então João está dizendo, eu te amo, Gaio, porque primeiro Cristo me amou. E agora eu posso te amar. Você só ama essa pessoa linda que está do seu lado porque primeiro Cristo te amou. O amor de Cristo invadiu você. E agora você consegue amar outras pessoas. O amor de Cristo faz isso. Você começa a amar outras pessoas. Porque João ele teve um encontro com o amor. João teve um encontro com a verdade. E só pode amar quem teve um encontro com o amor ágape de Cristo. Você não consegue amar pessoas se você não foi amado com o amor ágape de Cristo. Lembra de Pedro? Jesus disse para Pedro, Pedro, tu me amas? E ele diz, eu te amo. Só que na tradução original diz assim, eu gosto de você. E Jesus pergunta mais uma vez, Pedro, tu me amas? E ele diz, sim, eu gosto de você. Aí pela terceira vez Jesus pergunta, Pedro, tu me ama mesmo? Jesus sabia que Pedro não o amava, que Pedro somente o gostava, que Pedro somente o admirava. Mas naquele instante Pedro teve um encontro com o amor ágape. E aquilo transformou a vida de Pedro. Porque Jesus disse para Pedro, Pedro, João capítulo 21, verso 15. Jesus disse para Pedro, Pedro, pastoreia minhas ovelhas. Porque não tem como você pastorear e discipular alguém com o seu próprio amor. Só com o amor de Cristo. Só com o amor ágape. Você não consegue discipular ninguém com o seu amor. Você só vai conseguir discipular com o amor de Cristo. É só com o amor de Cristo. Você só está aqui porque alguém te discipulou. Não com o amor dessa pessoa, mas com o amor de Cristo. O amor ágape que transforma, que restaura, que cura. É este amor que a igreja precisa. É esse amor que atraídos para o reino precisa. Não é amor de um homem, mas é o amor de Cristo, é o amor ágape. Que mesmo você sabendo das condições dessa pessoa, mesmo você sabendo o que essa pessoa fez de errado, você a ama, porque o amor ágape faz isso. O amor ágape consegue colocar numa mesa pessoas que iriam trair Jesus. O amor ágape consegue colocar pessoas na mesa, pessoas traidoras. Mas ao mesmo tempo que esse amor consegue colocar essas pessoas numa mesa, sentadas, reunidas, esse amor ele transforma, ele restaura, ele muda. Ah, meu irmão, você está dizendo assim, não há jeito para fulano, não há jeito para ciclano. Deixa essa pessoa encontrar o amor de Cristo. Deixa essa pessoa ter um encontro com o amor ágape. Você vai ver a transformação que Jesus vai fazer. O amor ágape transforma. O amor ágape restaura. E ele vai dizer no verso 2: Amado, desejo que em tudo prosperes e tenha saúde, assim como prospera a tua alma. Aqui nós vemos João fazendo uma oração. João está dizendo: assim desejo que em tudo prosperes e tenha saúde, assim como é próspera a sua alma. É possível que esse homem chamado Gaio, ele estivesse enfrentando alguns problemas de saúde e até mesmo dificuldades financeiras, mas a Bíblia vai dizer que João desejava prosperidade e saúde para Gaio. Gaio, ele era um homem que tinha uma vida espiritual saudável. Ele não tinha muitas riquezas, muitas posses,
Quem sabe até a sua saúde estava meio comprometida. Mas Gaio, ele tinha uma vida espiritual robusta, uma vida espiritual forte. Meu irmão, é possível você não ter muitas posses. É possível você estar aqui dentro da igreja, estar meio adoentado. Mas a tua vida espiritual, meu irmão, é o que manda. Se a tua vida espiritual estiver boa, irmão, o resto vai estar bem. O resto, o Senhor vai dar um jeito. Mas a tua vida espiritual precisa estar bem. Era o que estava acontecendo com a vida de Gaio. Era o que estava acontecendo com a vida deste homem. Qualquer fraqueza física ou necessidade material foi tão insignificante quando comparada com a perseverança e saúde espiritual de Gaio. Era um homem que estava enfermo, não tinha muitas posses, mas era um homem perseverante. Irmão, nós precisamos entrar nessa palavra e viver essa palavra. Precisamos perseverar. É a nossa vida espiritual que manda, que dita as regras. A sua vida espiritual precisa estar em alta. Você precisa estar bem, orando, lendo a Bíblia, jejuando. Porque o diabo não consegue derrubar um homem e uma mulher que está bem espiritualmente. Você pode estar mal espiritualmente, ter uma conta bancária gorda, estar bem de vida, não ter nenhuma doença. Mas e o teu espiritual, como está? Se tiver mal, meu irmão, tudo vai mal. Se o teu espiritual não estiver bem, a tua casa com certeza não estará bem. A sua vida espiritual precisa estar bem com o Senhor. Precisa estar bem com o Senhor. Quando eu olho para esse versículo, eu vejo que essa saudação de João é na verdade uma oração em favor de Gaio. Nós devemos, irmãos, é um dever nosso, orar pela prosperidade financeira e pela saúde dos cristãos. A gente não pode cair no engano, né, da teologia da prosperidade, que afirma que o crente não pode ser pobre nem ficar doente. É isso que a teologia da prosperidade diz. Você não pode ser pobre, não pode ficar doente. Quem falou isso? A sua vida espiritual precisa estar bem. Minha oração nessa noite é que a sua vida espiritual esteja bem. Que você esteja pronto para qualquer batalha, para qualquer luta. A Bíblia vai dizer assim, ó: amado, desejo em tudo que prosperes e tenha saúde, assim como prospera a sua alma. Oro na expectativa de que tenhas boa saúde, que sejas bem-sucedido e tudo que empreenderes, assim como é próspera a sua alma. Ou seja, do mesmo modo que a sua alma, assim será a sua saúde e a sua vida financeira. Quando eu olho para essa passagem, para esse pequeno texto, aqui está falando sobre equilíbrio. A saúde fala da nossa humanidade. A alma fala da nossa espiritualidade. O que João está dizendo aqui? Que todas as áreas da vida de Gaio estivessem bem, como a sua vida espiritual. E esse é o desejo de Deus. Que todas as nossas áreas da nossa vida estejam bem equilibrada. 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 E quando nós falamos de equilíbrio, eu lembro de um texto muito importante, lá em Mateus, no capítulo 4, no verso 5, vai dizer assim: então o diabo conduziu a cidade santa e colocou sobre a parte mais alta do templo e desafiou-lhe: se tu és filho de Deus, joga-te daqui para baixo. Volta para o verso 5. Então o diabo conduziu a cidade santa e colocou sobre a parte mais alta do templo e o desafiou. Quando eu olhei para esse versículo, eu entendi algo. Aqui está falando de equilíbrio. Porque a Bíblia vai dizer que Jesus está 40 dias no deserto, em jejum, sendo tentado.
E a Bíblia vai dizer que o diabo conduz a cidade santa, coloca no lugar mais alto e faz um desafio. Qual era o desafio? Manter o equilíbrio em meio à fraqueza. O diabo leva para o lugar mais alto. O diabo está dizendo: eu quero ver se você consegue manter o equilíbrio em meio à sua fraqueza. Imagine agora a situação de Jesus. Ele é desafiado pelo diabo. Jesus está sendo pressionado a manter o equilíbrio. Porque muitas pessoas caem porque não conseguem manter o equilíbrio. Elas são levadas aos lugares mais altos e não conseguem manter o equilíbrio. Aquilo sobe para a cabeça e elas não conseguem manter o equilíbrio. Jesus estava numa situação de fome, porque a Bíblia diz que ele teve fome, de tentação, mas Jesus ele conseguiu manter o equilíbrio. Será que nós conseguimos viver essa verdade? Manter o equilíbrio em meio aos desafios? Manter o equilíbrio em meio ao desemprego? Manter o equilíbrio em meio às enfermidades? Manter o equilíbrio em meio às provações que vêm às nossas vidas? Manter o equilíbrio quando vem o deserto? Manter o equilíbrio diante de situações que passamos com os nossos filhos? Ou muitas das vezes a gente está numa situação e a gente quer chutar o balde. Já orei tanto para esse homem, já orei tanto para essa mulher, já orei tanto para esse filho. E você perde o equilíbrio. Jesus está dizendo: mantenha o equilíbrio. Mantenha o equilíbrio. Nós vamos ser levados a lugares, a desertos, a vales, que a gente precisa manter o equilíbrio. E esse equilíbrio vem da verdade, da palavra. Ela que te mantém firme. Jesus não titubeou. Ele foi levado ao lugar mais alto. Mas ele não titubeou. Ele não vacilou. Meu irmão, não vacile. Não vacile, continue firme. Seja um homem equilibrado. E a Bíblia fala sobre equilíbrio. 1 Timóteo 3,11. 1 Timóteo 3,2 vai dizer assim: olha, é fundamental, pois, 1 Timóteo 3,2, é fundamental, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, de uma só esposa, equilibrado. Equilibrado. Você precisa ser equilibrado, meu irmão. Tem hora que você precisa fechar a boca. Porque tem hora que a mulher fala. Se você falar junto, explode. Você tem que ser equilibrado. Da mesma sorte, os homens ao contrário. Você tem que ser equilibrado. 1 Timóteo 3,11 vai dizer assim, essa aqui é para as mulheres. As mulheres da mesma maneira devem ser respeitáveis, não caluniadoras e moderadas. A palavra moderada quer dizer equilibrada. Viu, mulher? Seja equilibrada. Se o teu esposo está pedindo um bife com batata frita, faça. Não vai fazer um ovo. Seja equilibrada. Seja equilibrada. Seu marido fala assim: hoje nós vamos comer uma pizza. Você fala: não quero pizza. Não, vai comer pizza. Seja equilibrado. Aí no outro dia você desconta. E você pede, seu marido tem que ser equilibrado. Os dois têm que ser equilibrados. Porque senão os dois explodem. Bater de frente, irmão, não dá certo. Seja equilibrado. Tito, tá na Bíblia isso aí, é Tito. Ai, pastor, existe isso aí? Tito? Tem, irmão. Tem Judite? Não, tem não, só na outra Bíblia. Macabeus 1 e 2. Tito 2:2 diz assim: encoraja aos mais velhos para que sejam equilibrados, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na perseverança. É que velho vai passando tempo, o caba vai ficando ranzinza, né? Tudo para ele, não quer esperar na fila.
Ele está no trânsito, ele começa a buzinar. Meu irmão, seja equilibrado. Vai chegar os seus dias, dos seus 40, 50, 60, 70. Seja equilibrado. Eclesiastes 7, 16, 17, 18. Eu acho que é isso mesmo. Eclesiastes 7. Vamos lá, dorme não. Eclesiastes 7, travou? Aí, ó. Entretanto, não sejas mal demais, nem insensato demais, porque apressarias o dia da tua morte. Tem ninguém que quer morrer aqui não, né? Verso 18. É bom e saudável que agarres um conceito sem soltar o outro, pois aquele que ama a Deus saberá encontrar o melhor de ambos, equilíbrio. A prática da sabedoria torna o sábio mais poderoso que uma fortaleza guardada por 10 valentes. Irmão, seja equilibrado. A partir de hoje, saia daqui equilibrado. Nós vivemos numa geração que não consegue. Ela não consegue viver o equilíbrio em meio à pressão. Quando ela é pressionada, quando o seu chefe, o seu patrão chega e te pressiona, você já, não, vou lá no RH, pedir para mandar embora. Meu irmão, você não sabe o que Deus tem para você lá. Você está sendo pressionado. Quem sabe o seu patrão quer te dar uma promoção e você quer chutar o balde. Seja equilibrado, irmão. Seja equilibrado. Nossa geração, ela se perde, muito se perde, quando é levada a lugares altos. E o que ela faz? Ela começa a dar ouvido ao tentador. Começa a dar ouvido ao diabo. Eu conheço muitas pessoas, irmãos, que se perderam quando chegaram lá em cima, porque não tiveram equilíbrio. Você conhece. A nossa nação, ela viveu isso e ainda está vivendo. Muitos homens de Deus que estavam lá embaixo e foi colocado lá em cima, se perdeu. Não se perda, meu irmão. Deus, Ele quer te levar a níveis mais altos. E Ele está dizendo, seja um homem e uma mulher equilibrada, para você não se perder no meio do caminho. Eu conheço pessoas que foram mortas. Pastor foi morto, porque ficou lá em cima e não teve equilíbrio, morreram. Quantas pessoas nós vemos, a nossa geração passou e tem passado por isso. Não é fácil, meu irmão, manter o equilíbrio. A tentação, ela vai nos levar a lugares altos. Mas nós temos que ser sábios, irmãos, sábios. Provérbios capítulo 16, versículo 21 vai dizer assim: o sábio de coração é considerado inteligente. Quem fala com equilíbrio tem o poder de convencer os outros. Se você é uma pessoa equilibrada, você consegue convencer as pessoas. Meu irmão. 2 Coríntios 8,13. Entretanto, nosso desejo não é que outros sejam aliviados enquanto sejais sobrecarregados, mas que haja justo equilíbrio. Nosso desejo não é que outros sejam aliviados enquanto outros sejam sobrecarregados, mas que haja um justo equilíbrio. Meu irmão, a gente não quer que ninguém fique para trás e também não quer que ninguém entre na frente. Seja equilibrado, vamos andar todo mundo junto. Vamos todo mundo ir para o mesmo lugar, para o céu, para a glória com Jesus. Ninguém pode ficar para trás e ninguém pode correr na frente. Seja equilibrado. Ande. É o Senhor que está nos guiando. É o Senhor que está nos direcionando. É o Senhor que está guiando a tua casa. É o Senhor que está direcionando a tua família. Eu não posso deixar os meus filhos para trás. Esse dia eu estava conversando com o pastor Emerson. E há muitos anos atrás, quando eu pregava todos os dias, eu tinha aquela sede, aquela fome. E pessoas, meu próprio irmão, ele andava comigo ministrando, outros irmãos também. E era aquele desejo, está falhando. Era aquele desejo, vai acabar a bateria. Vai não?
Era aquele desejo, aquela fome. E esses dias o meu filho chamou a atenção. Ele está na sede, né? Está numa fome. E sabe, na hora que ele falou isso, eu me lembrei dos tempos passados. Quando eu ia ministrar, eu ministrava na sexta, saía da ministração e ia para o monte. E naquela época não tinha carro, a gente esperava o ônibus 5 horas da manhã. 5 horas da manhã, saía do monte e pegava o ônibus para ir trabalhar. No sábado. Trabalhava no sábado, ia para o culto à noite. No próprio sábado, ia para a vigília. E era aquele negócio. Aí meu filho me chamou a atenção. Aí eu falei com o pastor Emerson, eu preciso estar com meu filho. E meu filho está doido. É bom, né? A gente estivemos juntos lá nesses dias do Remi. E, esteja junto com aquele que quer estar junto com você. Não perca a oportunidade. O Senhor está te dando uma oportunidade para você levar pessoas a lugares que você já foi e lugares que ainda que você não foi. O Senhor é um Deus geracional. Ele não quer que as coisas parem em mim e em você. Ele quer que as coisas continuem. E precisa continuar. Amém? As coisas precisam continuar, não pode parar em você. Os seus filhos, seus netos precisam conhecer esse Deus. Os seus filhos, seus netos, tataranetos precisam conhecer essa verdade e viver nessa verdade, praticar essa verdade. Viver nesse equilíbrio. Lembra de Moisés? Ele estava sozinho, cuidando do povo, sobrecarregado. Havia o quê? Havia um desequilíbrio. Moisés queria fazer tudo sozinho. Só que a Bíblia vai dizer que o Senhor levanta novos líderes para ajudar Moisés. Meu irmão, você não pode caminhar sozinho. Você precisa de pessoas, de homens de Deus do seu lado. Você precisa de mulheres de Deus do seu lado. Você precisa caminhar com pessoas experientes. Porque tem lugar que você quer ir e essa pessoa, tem pessoas aqui que já foi. Ei, cole nessa pessoa e diga assim: você já foi lá, me fale como que é. E essa pessoa vai mostrar o caminho mais excelente para você não quebrar a cara como eu já quebrei. Como eu já disse, eu vou ali, eu vou sozinho, eu vou fazer e vou acontecer, e quebrava a cara. Mas quando você começa a andar com pessoas que já foram naquele lugar, as coisas se tornam mais fáceis. É isso que Deus quer da sua igreja. É isso que o Senhor quer nos levar a entender. O Senhor vai te levar a níveis mais altos, mas manter o equilíbrio. Existem pessoas experientes que o Senhor vai colocar do seu lado. Pessoas, homens e mulheres de Deus experientes, que vai fazer você entender esse equilíbrio. E ele diz ali no verso 2: amado, desejo que em tudo prospere e tenha saúde, assim como prospera a tua alma. Verso 3: pois fiquei muito alegre quando os irmãos vieram e testificaram a respeito da tua firmeza na verdade, de como segues caminhando na verdade. Vou dar resumida aqui porque o tempo não vai dar. Olha que interessante que ele diz aqui, de como segues caminhando na verdade. Nós olhamos para a vida de Gaio, o que nós percebemos? Que a verdade para ele não era somente um conceito, mas a verdade para esse homem chamado Gaio era uma prática de vida. A verdade para mim e para você não basta ser somente um conceito. Eu sei o que é a verdade. Não, você precisa praticar a verdade. Você precisa andar na verdade. Ah, eu sei o que é a verdade. Então pratica. Não adianta você somente saber. Você precisa praticar. Não havia um abismo entre o que ele falava e o que ele fazia. Gaio não tinha somente a verdade impregnada em sua vida, mas caminhava, andava nela.
Meu irmão, não basta só conhecermos a verdade, precisamos andar nela. Tiago capítulo 1, verso 22 vai dizer: sedes praticantes da palavra e não simplesmente ouvintes, iludindo a vós mesmo. Tem muita gente iludida, meu irmão, que ela conhece a verdade, mas não pratica. A Bíblia está dizendo: você está sendo iludido. Não se iluda, meu irmão. Conheça a verdade, mas pratique, viva ela. Tiago capítulo 2 vai dizer o quê? A fé sem obras é morta. Andam juntos, meu irmão. Você ouve a verdade, mas você também pratica. A fé e obras andam juntas. Que adianta você ter fé e não ter obras? Não é apenas suficiente, meu irmão, eu ouvir e ler a palavra. Precisamos praticar. Não seja somente um ouvinte, mas seja um praticante. Pratique a palavra. Pratique a verdade. Gaio, esse homem, ele foi discipulado, meu irmão. Foi ensinado por João na verdade. Isso se chama discipulado. É sentar para aprender, para um dia estar de pé para ensinar. Nunca você vai ensinar se um dia você não sentou para aprender. Primeiro você senta para aprender, para depois ficar de pé para ensinar. Isso é discipulado. Gaio, ele foi discipulado. Olha que interessante, em João capítulo 2, verso 1 e 2, o que a Bíblia vai dizer? Sobre um casamento aonde? Em Caná da Galileia. No terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também foram convidados. Olha que interessante. Jesus e seus discípulos foram convidados. Nós sabemos, e eu creio que você também sabe, que esse foi o primeiro milagre de Jesus. Transformou a água em? Aí. Tem gente que não está aqui. Você está onde? O meu pai, ele deixou de ver o jogo do Palmeiras para vir para o culto. E ele nem palmeirense é. Deixou de vir, de ver o jogo do Palmeiras para vir para o culto. Olha que interessante. Jesus não havia feito nenhum milagre. Lembra lá de Mateus capítulo 4? O diabo disse o quê? Transforma pedras em? Se Jesus fizesse aquilo que o diabo estava pedindo, seria o primeiro milagre. Mas ele não atende os pedidos do diabo, ele atende os pedidos de Deus. Esse foi o primeiro milagre. Se Jesus tivesse transformado pedra em pães, seria o primeiro. Mas Jesus não atendeu o pedido do cão. Deixou passando fome. E agora João capítulo 2 vai dizer que ele está no casamento, Caná da Galileia, e lá os seus discípulos estão juntos com ele. Olha que interessante. Jesus não havia feito nenhum milagre, mas já tinha discípulo. Você não prestou atenção, não? Vamos embora, pastor, vamos embora. Você sabe por quê? Discípulos você não faz pelos milagres que você faz. Discípulos você não forma pelos milagres que você faz. Discípulos você forma pelo caráter que você tem. Caráter. Sem caráter não tem discípulo. Jesus não tinha feito nenhum milagre, mas já tinha discípulo. Você sabe qual é o problema dessa geração? Que acha que está sendo discipulada, mas na verdade está sendo manipulada. Porque o manipulado, ele faz você ser parecido comigo, mas o discipulado faz você ser parecido com Jesus. Enquanto você não for discipulado, você vai ser parecido com qualquer homem dessa terra. Mas quando você for discipulado, você vai ser parecido com Jesus. E essa é a minha oração nessa noite, que você seja discipulado pela verdade, seja discipulado pela palavra, para você ser parecido com Jesus. Gaio foi discipulado, por isso que ele tinha a verdade impregnada nele, ele tinha um amor impregnado nele, que o amor de Jesus,
ou esteja impregnado nos seus ossos, no teu espírito. Precisamos ser discipulados. A igreja precisa ser discipulada. É isso que muda uma geração. É isso que muda uma nação. No verso 4 vai dizer o quê? Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. Olha a alegria de João. Você viu? Ia explodir aqui. Uma bomba do céu. O Wagner ri, né? A maior alegria de João não era a financeira, não, mas a espiritual. A recompensa de João não era uma recompensa monetária. Ele não andava atrás dos dinheiros dos crentes, mas João, ele se alegrava quando via os crentes andando na verdade. Essa é a alegria de Deus para com a igreja dele. A alegria de Deus para com a sua igreja é que você ande na verdade. Ainda que Ele te dê dinheiro, te dê tudo, mas a maior alegria do Pai é que você ande na verdade. Ande na verdade, ande na verdade, ande na verdade. Um homem chamado John Stott, ele diz assim: prosperidade sem fidelidade à verdade é motivo de tristeza e não de alegria. Vou dizer de novo: prosperidade sem fidelidade à verdade é motivo de tristeza e não de alegria. Você pode ser um homem próspero, mas se você não é fiel à verdade, você não é um homem alegre, não é uma mulher alegre. Só é alegre aquele que anda na verdade. Você não tem falta de nada, porque você tem tudo que é Cristo. Nós precisamos disso. É disso que nós precisamos. Versos 5 e 6. Amado, tu és fiel no que estás realizando pelos irmãos, ainda que eles sejam desconhecidos, os quais perante a igreja deram testemunho a respeito do teu amor. Tu farás bem se o encaminhares na sua viagem de modo digno de Deus. Volta no verso 5. Amado, tu és fiel no que estás realizando pelos irmãos, ainda que eles sejam desconhecidos. É muito mais fácil a gente ser fiel a alguém que a gente está andando junto, que é alguém que a gente conhece. Eu quero ver você ser fiel a alguém que você não conhece. Esse homem, ele era fiel com os conhecidos e também era fiel com os desconhecidos. Sabe por quê? A verdade estava impregnada nesse homem. Ele conhecia a verdade, mas também andava na verdade. Nós precisamos disso, meu irmão. Tu és fiel no que tem realizado pelos irmãos, ainda que eles sejam desconhecidos. Qual era a missão de Gaio? Era encaminhar os missionários para a sua jornada. Era ser um homem hospitaleiro. Quando aqueles missionários e pregadores chegavam na igreja, quem acolhia era Gaio, porque ele tinha amor. Era um homem verdadeiro, firmado na palavra da verdade e que exercia essa verdade. Era um homem hospitaleiro que hospedava os missionários do Senhor, os homens de Deus que iam ministrar a palavra. Sabe o que é isso? Isso significa honra. Honra. Nós precisamos viver esse tempo de honra. Honrar os conhecidos e também os desconhecidos. Porque se você honra, você vai ser honrado. Se você abençoa, você vai ser abençoado. É a lei da semeadura, quem planta colhe. Plante, 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 honre as pessoas. Não menospreze as pessoas. Tem pessoa que está do seu lado e você fala assim: não, isso aí é um Zé Ninguém, isso aí não sabe. Isso aí só tem a 4ª série, meu irmão. Ele carrega algo de Deus mais do que você não sabe. E você está do lado de uma pessoa
que pode te mostrar o caminho mais excelente. Você está dizendo, não, ele só tem a quarta série, mas ele é cheio de Deus, ele ora mais do que você, ele jejua mais que você, ele lê a Bíblia mais que você, e você está menosprezando essa pessoa. Não faça isso. Honre ele, honre ela. No reino de Deus, irmão, não existe isso. Eu conheço pessoas que não têm nem a primeira série, mas quando abre a boca, pessoas são tocadas, pessoas são transformadas, porque não é aquilo que você aprendeu na terra, é aquilo que você está aprendendo do céu. O céu quer te ensinar muitas coisas nesses dias. O céu vai te ensinar muitas coisas nesses dias, e é o céu, irmão, que vai te guiar. Você precisa do céu na tua vida. Você precisa das coisas do alto. Você já sabe muita coisa da terra, mas não sabe quase nada do céu. Ei, vamos mudar o dia, vamos virar o disco, meu irmão. Vamos começar a buscar as coisas celestiais, as coisas do céu. Vamos começar a buscar as coisas do céu. Era um homem que sustentava os missionários, irmãos. Versos 7 e 8. Versos 7 e 8 diz assim: porquanto foi por causa do nome que saíram sem aceitar nada dos gentios. Sendo assim, devemos acolher todos que forem como eles, para que sejamos também cooperadores a favor da verdade. Olha que interessante isso no verso 7. Porquanto foi por causa do nome que saíram. Que nome? O nome de Jesus, meu irmão. Qual que era a motivação dos missionários? Tem missionário, tem pessoas que vai fazer missão, irmão, para ser conhecida, para ter fama. Muitos para arrecadar dinheiro. Mas a motivação desses homens, desses missionários, era o nome. O nome de Jesus era a única motivação deles. Será que estamos na motivação certa? O que estamos fazendo aqui nessa noite? Qual é a sua motivação? A sua motivação, a minha motivação precisa ser Cristo. A nossa motivação precisa ser Cristo. Nós caminhamos por causa de Cristo. Nós olhamos para Cristo, a nossa motivação é Ele. O que faz a igreja caminhar é o nome de Cristo. Não é o nome de fulano, de beltrano, de ciclano. É o nome de Cristo. A sua motivação precisa ser essa. Se você toca, a sua motivação precisa ser Cristo. Eu não quero que Ele apareça, que eu apareça, mas eu quero que Ele apareça. Aí você canta. Não, você canta para Cristo. A sua motivação precisa ser Cristo. Cristo é a sua motivação. Porque eu prego. Porque a minha motivação é Cristo e eu creio que Ele pode mudar a vida de pessoas. A motivação da igreja precisa ser essa. Não existe outra motivação. Eu faço porque eu vou ganhar um cachê. Eu faço porque no final do culto o pastor vai me abençoar. Não, eu faço por causa do nome de Jesus. A sua motivação é Cristo, não existe outra. A sua motivação é Cristo, é zelo pelo nome de Cristo. É zelo pelo nome de Cristo. Zelo pelo nome de Cristo. O apóstolo Paulo, a Bíblia vai dizer em Atos 23:13, que ele estava disposto a morrer pelo nome de Jesus. Atos 5:41 vai dizer que ele sofreu injúria pelo nome de Jesus. Lucas 10:7 vai dizer que Jesus ensinou que os servos de Deus que fazem obras de Deus merecem um suporte também. Olha que interessante. Por causa do nome. Mas o verso continua dizendo o quê? 8. Verso 7. Porquanto foi por causa do nome que saíram, sem aceitar nada dos gentios. É a igreja, irmão, que precisa sustentar os missionários. Não é ninguém de fora, não é o Estado, não é a prefeitura, não é o governo. Quem mantém essa casa aberta são os cristãos. É você, é eu, somos nós.
A gente não pode esperar nada. Deus pode mandar? Pode. Mas a gente não pode esperar nada de fora. Aquilo que a obra missionária precisa, está com você. Está com você. Aquilo que Deus depositou em você, no seu chamado, nos teus recursos, está com você. E você está orando, Deus, manda de fora. Deus está dizendo, cabeção, eu quero os de dentro. Os recursos estão com os de dentro, não é com os de fora. Aquilo que a igreja precisa, que as missões precisam, está aqui, ó. Quem sabe você é um dos missionários, como foi o Breno, que foi para a missão. E quem tem que manter ele? A sua esposa. É a igreja, não são os de fora. Já pensou nisso? Como o profeta Breno está vivendo lá? Já parou para pensar? Como que ele está vivendo lá? Ah, Deus, eu vou orar para Deus mandar um empresário. Não, o empresário é você. O recurso está nas tuas mãos. Está com os filhos e com as filhas. E você está dizendo, não, vou esperar Deus mandar um lá de fora. Não, Deus está olhando para você nessa noite. Muitas coisas que a igreja precisa está conosco. Está com você. Está com você. Está com você. Ah, eu não sei fazer nada. Não sabe? Tu sabe orar. Tu sabe jejuar. Tu sabe falar com Deus. Tu fala com Deus para pedir as coisas para Ele, não fala? Ai Deus, eu quero tanto isso, eu quero tanto aquilo. Porque você não tira o tempo da sua oração e fala, Senhor, abençoa fulano que está na missão. Abençoa fulano que foi para lá evangelizar, abençoa. Está com você, está conosco. O Senhor está olhando para o nosso coração. Ele está olhando para você nessa noite. Ele quer despertar algo dentro de mim, de você. Ele quer despertar algo aí dentro de você. Você precisa se despertar. Você precisa se despertar. Nós somos cooperadores da obra de Cristo. Somos cooperadores da obra de Cristo. Já quero terminar aqui. Vai dar tempo. Gaio tinha um ministério de hospitalidade e de suporte à obra de Deus. Os missionários saíam para pregar em nome de Cristo. E eles eram colhidos por Gaio. Eram supridos por Gaio. Vamos um pouquinho à frente. Vamos lá para o verso 9, verso 10. Escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que aprecia ser considerado a pessoa mais importante entre eles, não nos recebe. Verso 10. Por esse motivo, se eu for vos visitar, chamarei a atenção dele para o mal que está fazendo ao proferir palavras insensatas contra nós. Não satisfeito com esse desplante, ele se recusa a receber os irmãos, impede os que desejam recebê-los e os expulsa da igreja. Aqui João está fazendo uma transição, né? De um líder acolhedor que se chamava Gaio para um líder ditador. De um homem que era Gaio, que abria a sua casa, e não sua casa, mas também o seu bolso, para abençoar os que chegavam à igreja, para um homem que expulsava as pessoas que chegavam à igreja, que era Diótrefes. Diótrefes era um líder soberbo, em vez de ser um líder servo. Ele queria ser o maior, em vez de ser o servo de todos. Ele buscava a honra do seu próprio nome, em vez de buscar a glória de Cristo. No caráter e na conduta, Diótrefes era inteiramente diferente de Gaio. Ele se amava mais do que os outros, é o que está dizendo a palavra. Se eu e não Cristo estava no trono da sua vida, ele buscava os seus interesses e não de Cristo. E esse era Diótrefes. Ele buscava não o interesse dos irmãos, mas o seu próprio. Ele construía monumentos a si mesmo, em vez de buscar a glória de Deus. Esse era Diótrefes.
Por um lado, Gaio era um homem do bem. Diótrefes era o capiroto na história. Sempre existe um ruim e um mal, né? Por que será, né? Por que será? Nós oramos para que a igreja de Cristo ela seja transformada, que os nossos corações sejam transformados, como o coração de Gaio, um homem hospitaleiro, amoroso, que conhecia a verdade e andava na verdade. Vão existir pessoas que vão querer atrapalhar a obra de Deus, mas não adianta, meu irmão. O diabo ele vai tentar atrapalhar a obra de Deus e sempre vai se frustrar. Sempre vai se frustrar. Vão existir pessoas no seu caminho que vão querer barrar aquilo que Deus tem para você. Mas a oração de João era: não pare, Gaio. Continue. Não desista, persevere. Vão existir pessoas no seu caminho que você vai olhar e vai falar assim: não, esse camarada não quer que eu avance. Mas eu vou porque tem uma palavra. Você tem uma palavra de Cristo. Não pare, continue. Não desista, avance e prossiga. A igreja de Cristo não pode parar. A igreja de Cristo não pode desistir. Não desista, meu irmão, daquilo que Deus tem para você. Daquilo que Deus chamou para você fazer. Não desista. Vai ter o joio, vai ter. Vai ter as pessoas más, vai ter. Mas não desista. Não desista. Não desista, não desista, não desista, não desista, não desista. Era um homem mau. Não acolhia as pessoas. Os missionários chegavam, os pregadores chegavam, ele expulsava os pregadores. Homens que queriam trazer a verdade. Essa é a função do diabo. Arrebatar a palavra. Mas nessa noite, a palavra está indo no teu coração. Ela está caindo aí no seu coração. O inimigo não vai arrebatar essa palavra, não vai. Não vai. Essa palavra vai dar fruto. No seu tempo ela vai dar fruto. Pode demorar 1 dia, 10 dias, 1 ano, 10 anos. Mas essa palavra vai frutificar. Ela vai frutificar. Ela vai frutificar. Ela vai frutificar. Vai dar fruto. Vai dar fruto, vai dar fruto, vai dar fruto. Vai dar fruto. Vamos terminar aqui. Faz tempo que eu estou dizendo isso, né? Vamos terminar. Aleluias. Aleluias. Conheça a verdade, mas pratique ela. Conheça a verdade, mas pratique ela. Não basta eu somente conhecer a verdade. Eu preciso exercitá-la. Só com o exercício, só com a prática, eu posso ver alguma transformação. A palavra, ela vai agir, a verdade, ela precisa agir. Mas você precisa praticar ela. Coloque em prática. Coloque em prática essa palavra na sua vida. Feche os seus olhos aí, em nome de Jesus. Eu acredito nisso, Pai. Homens como Gaio, Senhor. Homens que foi chamado para um chamado específico. Homens que foi chamados, Pai, para uma grande obra. Mas também, por outro lado, nós vemos pessoas que se levantam para impedir, para tentar atrapalhar os planos do Senhor. Mas nós cremos, Pai, que a sua palavra vai dizer que surge um outro homem chamado Demétrio, um homem que testemunhava de tudo aquilo que Gaio estava fazendo naquela igreja. Sim, nós acreditamos que este homem Demétrio é o Espírito Santo. Ele conhece o seu coração, ele conhece a tua vida, ele conhece as suas obras, ele conhece as suas práticas verdadeiras.
E Ele vai te ajudar a você prosseguir, a você continuar. Ah, meu irmão, continue com seus olhos fechados. Continue com seus olhos fechados. Este homem Gaio, ele testemunhava, ele era um testemunho vivo naquela igreja. O testemunho daquele homem chamado Gaio falava mais alto. Não adiantava as palavras enganosas, as palavras de mentiras de Diótrefes. Porque Gaio, ele tinha uma vida fora, mas era a mesma vida dentro. Nós precisamos ser as mesmas pessoas aqui dentro e lá fora. Você precisa ser uma pessoa de testemunho. As pessoas vão olhar para você e vão dizer: ele é o mesmo dentro e o mesmo fora da igreja. Porque é isso que a palavra da verdade faz. Quando você caminha nela, você é uma carta viva. Você é um testemunho vivo. E o Espírito Santo quer fazer isso da sua igreja nessa noite. Você vai ser um testemunho vivo. Oh, Espírito Santo. Espírito Santo de Deus. Ah, Jesus, nós queremos ser como Gaio. Nós queremos ser como este homem. Um homem que andava na verdade, praticava a verdade, estava debaixo da verdade, era um homem que dava testemunho. Um homem que via os frutos surgindo, porque era um homem que andava na verdade. Pai, nós queremos não somente conhecer a verdade, mas nós queremos praticar ela, Jesus. Isso é possível. Isso é possível você conhecer a verdade. E também é possível você praticar a verdade, caminhar na verdade. Não é difícil, não. Não é difícil. O Espírito Santo, ele vai te ajudar. Oh, você não está sozinho, você não está sozinha. O Espírito Santo vai te ajudar, Ele está contigo, dizendo: filho, continua, não desista. Oh, existe o joio, existe as pessoas más, mas continue no caráter de Cristo. Continue sendo uma pessoa verdadeira, uma pessoa justa, uma pessoa misericordiosa. Oh, continue sendo uma pessoa que ande na verdade. Oh, em nome de Jesus, Espírito de Deus. Oh, transforme vidas nessa noite. Transforme corações nessa noite. Oh, muda o nosso caráter, Jesus. Toca no nosso caráter, Pai. Oh, nós queremos ser pessoas influenciadoras. Nós queremos ser pessoas, ó Pai, que caminham e praticam a verdade. É, Jesus. É isso que a igreja dos dias de hoje precisa. Uma igreja que conhece, mas também pratica a verdade. É isso que você precisa. Você já conhece a verdade. Agora precisamos praticar. Precisamos andar nessa verdade. O Evangelho é mais poderoso, não somente com aqueles que conhecem, mas aqueles que vivem, praticam e andam na verdade. Esse é o Evangelho do Reino. Não é o Evangelho de conhecimento, mas é um Evangelho de prática. Ou comece a praticar a verdade, ou aquilo que os céus têm estabelecido na sua vida, aquilo que os céus têm derramado sobre você. É essa verdade que você precisa. Você precisa caminhar na verdade. Oh, se coloque de pé. Oh, e vamos adorar Jesus. Ande na verdade. Ande na verdade. Oh, pratique a verdade. Feche seus olhos. Vamos adorar Jesus.
Bíblia vai dizer que João, ele termina essa carta dizendo: a paz seja contigo, Gaio. A paz seja contigo. A paz é o resultado da graça e da misericórdia. Quando você conhece e anda na verdade, a paz te alcança. A paz é o resultado da graça e da misericórdia. Eu quero orar nessa noite. O Espírito me conduz a esta oração, para que você viva a paz do Senhor. E viva na paz do Senhor. Que você viva a paz e na paz. E você vai conseguir isso conhecendo, e não somente conhecendo, mas vivendo e praticando e andando na verdade. Porque existem lares e famílias onde até mesmo pessoas conhecem a verdade, mas o fato de você não praticar a verdade, não há paz na tua casa, não há paz nas famílias, não há paz nos lares. Mas a minha oração nessa noite é que você comece a praticar a verdade, porque a paz de Cristo vai alcançar a tua casa, vai alcançar a tua família. Oh, levante as tuas mãos. João disse: Gaio, a paz seja contigo. Você é um homem que conhece a verdade, mas também é um homem que pratica a verdade. A paz seja contigo. Oh, eu oro nessa noite. A paz de Cristo vai invadir a tua casa. A paz de Cristo vai invadir a tua família. A paz de Cristo vai tomar conta dos seus filhos. A paz de Cristo vai tomar conta do teu esposo. A paz de Cristo vai tomar conta da tua esposa. A paz de Cristo vai tomar conta dos de perto. A paz de Cristo vai tomar conta dos de longe. Ah, não importa onde ele esteja. Ore agora pela tua casa. Ore pela tua família agora. Ore pelo teu esposo. Ore pelos teus filhos agora. Ore pela tua casa agora. Pai, nós liberamos esta palavra. Que a paz do Senhor venha alcançar a minha família. Venha alcançar os meus tios. Venha alcançar os meus primos. Pessoas de perto, pessoas de longe. Sejam alcançadas por essa paz, por essa verdade, por este amor. Em nome de Jesus, a paz do Senhor vai alcançar. Está alcançando lares, famílias nessa noite, famílias restauradas, lares restaurados, com a paz reinando lá dentro. Em nome de Jesus, nós liberamos esta palavra. Em nome de Jesus, todos os demônios que estão atuando no meio das casas, das famílias, batem retirada agora, em nome de Jesus, porque a paz de Cristo, ela está entrando, tomando conta desta casa, tomando conta desta família. Acredite nesta palavra, a paz do Senhor vai tomar conta da tua casa. Você viverá dias de paz na presença de Cristo. Acredite nisso. Eu estou vivendo isso. Você vai viver também. É a paz do Senhor. Ela vem, ela está chegando. Vai mudar o ambiente. Está mudando o ambiente. A sua casa, a sua família será